Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ben Oliveira. Hoje eu vou falar alguns dos problemas da questão do diagnóstico de síndrome de Asperger na vida adulta. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que muitos profissionais têm conhecimento teórico e técnico, mas não têm experiência clínica com adultos no espectro autista. E por causa dessa falta de experiência, muitos profissionais têm uma dificuldade gigantesca de fazer o diagnóstico de adultos com síndrome de Asperger. Como o diagnóstico de autismo ainda é clínico, muitos desses adultos enfrentam uma jornada muito difícil para conseguir um diagnóstico no Brasil. E esse problema não é exclusivo do Brasil, esse problema acontece no mundo inteiro, tá? Porém, no Brasil, a questão do autismo ainda é muito recente. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que existe uma diversidade e variação muito grande dentro do espectro autista. Isso independente do grau. Então, por causa dessa falta de experiência, né, desse pouco contato com pacientes adultos no espectro autista, o que acaba acontecendo muitas vezes é do profissional comparar o paciente com o outro paciente que ele tem. Só que dois Aspergers, né, duas pessoas com síndrome de Asperger, dois autistas, podem ser muito diferentes. Então, digamos que a pessoa tem experiência com crianças e adolescentes. Os adultos, as pessoas que têm diagnóstico só na vida adulta, passaram por uma série de situações em que elas tiveram que encontrar mecanismos de adaptação e de compensação. Tanto da questão sensorial, né, para lidar com os problemas sensoriais, de hipersensibilidade ou até de hipossensibilidade, quanto das dificuldades de interação social. Então, existem algumas pessoas com síndrome de Asperger que conseguem disfarçar melhor as dificuldades, tá? Tanto homens quanto mulheres, só que as mulheres, as meninas, têm mais facilidade de camuflar o autismo. O que isso significa? Significa que elas não são autistas ou que elas estão fingindo que são autistas? Não. Significa que elas aprenderam a copiar, né? A imitar as pessoas não autistas ao redor dela. Então, muitas vezes elas podem não saber o que elas estão fazendo, né? Ou tá meio perdida, mas criar o próprio roteirinho mental delas, o roteiro de como interagir em determinadas situações. A terceira coisa que eu gostaria de lembrar é que, além das meninas e das mulheres, o diagnóstico de autismo ainda não é acessível, tá? Dependendo do lugar, não existem profissionais que entendem o suficiente do assunto, não existem profissionais que são especializados em autismo, né? O que acontece? As pesquisas têm mostrado que os negros, latinos e imigrantes nos Estados Unidos estão ficando sem diagnósticos ou têm diagnóstico mais tardio do que a população que tem mais acesso a esses profissionais. E o mesmo acontece no Brasil. Acontece que no Brasil ainda não existem dados, né? Não existem números para a gente ter noção de quantas pessoas estão sendo prejudicadas com a falta de diagnóstico no nosso país. A quarta coisa que eu gostaria de falar é que essas pessoas sem diagnósticos, elas podem estar sendo prejudicadas, tá? Sobre o diagnóstico de autismo na vida adulta, a gente tem várias situações. Entre elas está a de negação, né? De quando a pessoa não aceita o próprio diagnóstico. Ou também tem a questão de quando a pessoa desenvolveu tantas máscaras, né? Para lidar com as situações, de que ela não consegue o diagnóstico. Isso não é invenção, tá? Isso realmente acontece. É documentado pelo Tony Attwood, que é um especialista mundial em autismo. E ele fala que existem autistas que aprendem a desempenhar tanto o papel de neurotípico, né, de não autista, que na hora de ir atrás do diagnóstico, esses autistas podem ter dificuldade de mostrar quais são as suas limitações, né? O profissional pode duvidar das dificuldades que ele tem e achar que se ele tem autismo, é um autismo muito leve. Só que o autismo leve, ele é leve considerando o grau de necessidade de apoio. Mas em relação ao neurotípico, né, o autista tem uma série de dificuldades que vão além da comunicação e também da questão sensorial. São dificuldades que envolvem desde a alimentação até a hora de dormir, a questão da organização, né, das funções executivas, das atividades diárias.
e de uma série de questões, como a pessoa pode ter mais predisposição a ter comorbidades. E a quinta e última, para finalizar essa questão das comorbidades, as comorbidades, para quem não sabe o que são as condições associadas. Um autista, além do autismo, pode ter outras condições e muitos profissionais falam em no mínimo duas, mas existem. Isso varia de caso para caso, tá? O autismo ele é diferente em todo mundo, não existem dois autistas iguais, logo a quantidade de comorbidades também pode ser completamente diferente. Então, o que eu queria falar dessa questão das comorbidades é que muitas vezes, na hora de ter um diagnóstico, de buscar um diagnóstico, ou ao longo da vida, a pessoa pode ter diagnósticos prévios. E sobre esses diagnósticos prévios, tem a questão tanto de quando o diagnóstico é errado, tá? Muitos autistas podem ter diagnósticos errados antes de chegar ao diagnóstico de autismo, como tem a questão de que podem ser comorbidades. Então, muita gente que não tem conhecimento sobre o autismo e até profissionais atualizados acham que se a pessoa tem um diagnóstico, ela não pode ser autista. E isso é uma visão errada. A pessoa pode ser autista, pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode ter transtorno bipolar, pode ter TDAH, pode ter transtornos da aprendizagem, como descalculia, dislexia, pode ter superdotação, né, e altas habilidades, pode ter fobias, pode ter toque e uma série de outras condições, tá? Pode ter transtorno opositivo desafiador, pode ter transtorno de conduta. Então, muitas vezes o diagnóstico de autismo na vida adulta, né, pode ser importante tanto para a pessoa se autoconhecer melhor, né, saber quais são as limitações dela, como ela pode lidar com essas limitações, quanto pela série de problemas que podem vir junto, desde a questão das comorbidades até a dificuldade de inclusão. A pessoa pode ter dificuldades no ensino superior. Digamos que um autista vai ser avaliado pelo grau de interação em sala de aula, né, o grau de interação com o professor. E muitas vezes essa dificuldade pode, digamos, afetar a maneira que ele vai ser avaliado. Então, os autistas que não têm diagnóstico podem ser prejudicados tanto na questão do ensino, né, quanto na questão do mercado de trabalho. Então, com diagnóstico ou sem diagnóstico, ainda há uma série de problemas na questão da inclusão no mercado de trabalho, desde autistas que não encontram vagas, que gostariam de trabalhar. Muitas vezes as vagas voltadas para autistas ainda são muito voltadas para a área de tecnologia, né? E não são todos os autistas que têm afinidade com tecnologia. Esse é um estereótipo, entendeu? Os autistas podem ser completamente diferentes. Quanto pela dificuldade que a pessoa pode ter, desde a questão da entrevista, coisas como falar no telefone, como interagir com a equipe. Então você imagina se a pessoa tá participando de uma entrevista de emprego, né? Ou que ela trabalha numa empresa e que ela tá sendo avaliada pela maneira que ela interage com os outros. É um mito achar que o autista não consegue interagir com os outros, mas a interação dele pode ser diferente. Então ele pode ter dificuldade com coisas que são simples para outras pessoas. Só que como não é o foco desse vídeo, eu não vou falar desse assunto, né? Quem sabe num próximo vídeo eu posso falar nas questões positivas de autistas no mercado de trabalho, né? E de como as empresas podem estar perdendo um potencial muito grande, porque muitos autistas têm hiperfoco, né? Eles conseguem ficar concentrados durante horas, eles conseguem se aprofundar em conhecimentos que os não autistas ficam só na superfície. Os autistas podem se tornar, entre aspas, professores, né? Ou, entre aspas, especialistas em diversos assuntos. E isso tanto formalmente quanto informalmente, tá? Muitos autistas acabam parando na universidade, podem ter pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, quanto informalmente, eles podem ter muito conhecimento sobre uma área. Bom, é isso. Se você quiser deixar a sua experiência de diagnóstico de autismo na vida adulta, pode deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou ler. Se você está procurando um diagnóstico e está com dificuldade de encontrar profissional, também deixe seu comentário. Eu acho que é importante as pessoas saberem que isso acontece não só no Brasil, como no resto do mundo, tá? Eu acompanho a comunidade autista internacional e eu vejo isso acontecendo em vários países.
Muitos adultos no espectro autista sem diagnóstico, muitas vezes eles têm dificuldade de encontrar profissional, tanto porque na cidade não tem, ou porque são profissionais que atendem mais crianças e adolescentes e têm dificuldade de diagnosticar adultos, quanto porque os especialistas, os profissionais que entendem mais de adultos, geralmente têm um valor que não é acessível. Um problema acaba puxando o outro, a pessoa pode ter dificuldade com o mercado de trabalho, está desempregada durante anos, pode acabar desenvolvendo comorbidades como ansiedade e depressão, tanto pela falta de emprego quanto por questões pessoais ou questões do autismo. E ela acaba ficando presa nesse ciclo de que não consegue o diagnóstico. E isso é um assunto que deveria ser mais discutido e não é discutido. Essas dificuldades dos adultos no espectro com ou sem diagnóstico ainda não são discutidas o suficiente, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Seja em questão de universidade, quanto questão de mercado de trabalho, ou de uma série de outras questões, né, de autistas de outros graus, como da questão de residência assistida, de programas que trabalham a questão da autonomia e de uma série de outras situações. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha aqui. Compartilha com a gente a sua experiência, né? Se quiser falar. Se não quiser falar, também não tem problema. Se quiser deixar sugestão de assunto, deixa aqui no comentário. E até a próxima.